Olá, pessoal! Vamos a mais um estudo do livro Os Mensageiros. Eu sou a Vera Pontes, convido vocês a participar aqui do canal Luz Espírita Estudos, com mais esse capítulo. Hoje, o capítulo 11, intitulado Belarmino, o Doutrinador. Mergulhamos em uma narrativa intensa que nos leva a explorar os intrincados desdobramentos do plano espiritual. Neste ponto da história, somos apresentados a Belarmino, uma figura enigmática e poderosa que desempenha um papel crucial na jornada espiritual dos personagens principais. Sua presença lança uma nova luz sobre as dinâmicas entre o mundo terreno e o espiritual. Sim, porque Belarmino ele é um médium com bastante sabedoria que veio com uma missão muito importante aqui na Terra. Este capítulo promete uma imersão mais profunda nos mistérios do além, enquanto os personagens confrontam verdades transcendentes e enfrentam desafios que transcendem as fronteiras da compreensão humana. Por isso estamos aqui, para estudarmos, para compreender o que o querido André trouxe através da mediunidade do querido Chico Xavier, esses livros magníficos que estamos estudando hoje, Os Mensageiros. Então vamos lá com mais um estudo. André entende que as lições eram valiosas, trazendo-lhe novos conhecimentos e ressaltando a bondade de Deus ao permitir a restauração para futuros serviços. Muitos deles haviam enfrentado zonas de sombra e tormento, reconhecendo a pequenez e grande débito. André comenta: reunidos em nosso lar, recuperávamos energias e planejávamos trabalhos. Todos os presentes demonstravam renovação da esperança, sem sentir-se desamparados. Ao observar médiuns trocando ideias sobre suas realizações e ouvir sobre doutrinadores, pedi a Vicente discretamente para consultar a experiência de um doutrinador. Ele sugeriu Belarmino Ferreira, seu amigo há meses. Segui Vicente até Belarmino, que estava em uma conversa séria, revelando tristeza em seu olhar humilde. Vicente me apresentou a Belarmino de maneira afetuosa, dando início a uma conversa edificante. Após algumas trocas de ideias, Belarmino expressou suas emoções. Então, você quer conhecer as dificuldades de um doutrinador que falhou? Não é bem isso, e respondi, sorrindo, gostaria de aprender com sua experiência e suas palavras educativas. Belarmino sorriu de forma forçada, mostrando a amargura que ainda sentia, e começou a falar sobre a seriedade da missão de um doutrinador, comparando-a ao papel de Jesus como mestre. Refletindo sobre a vida, ele percebeu que seguir os passos do doutrinador divino era o caminho para uma ressurreição gloriosa. Ele enfatizou a importância de não se prender aos bens terrenos e destacou o papel dos que ensinam na vida humana, sugerindo que eles devem ser os últimos entre os que administram, cooperam e servem. Belarmino reconheceu que seu fracasso foi resultado de conhecer o bem, mas não praticá-lo. Ele explicou sua história, contando que, anos atrás, saiu de nosso lar com a missão de doutrinar no espiritismo evangélico, acompanhado por sua dedicada amiga Elisa. Ele foi encarregado de ensinar o Evangelho do Senhor através do exemplo e da palavra, além de ajudar nas organizações mediúnicas. Desde criança, meus pais socorreram-me com as noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. No entanto, ele sucumbiu às tentações, mesmo tendo sido criado com os princípios do espiritismo desde a infância, e acabou assumindo a presidência de um grande grupo espírita. Meus novos amigos queriam demonstrações de toda a sorte, ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade científica, eu exigia dos nobres médiuns longas e porfiadas perquisições nos planos invisíveis. Os serviços eram promissores, e eu me envolvi com muitas exigências, especialmente por desejar manter o controle do grupo doutrinário. Apesar de contar com a colaboração ativa de 8 médiuns dedicados, foquei mais na busca por provas científicas do que no mérito individual de cada um. Com o tempo, meu egoísmo cresceu,
e comecei a atrair amigos de mentalidade inferior, valorizando sua posição na cultura filosófica e científica. Exigi demonstrações constantes dos médiuns, ignorando o princípio de que cada um colhe de acordo com suas próprias obras. A dúvida se instalou em meu coração, e perdi a serenidade de antes. Comecei a duvidar dos médiuns que não atendiam às minhas exigências, enxergando neles má vontade e desonestidade. Não estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível? Não eram os médiuns simples aparelhos dos defuntos comunicantes? Por que não veriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais, imediatos? Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações? Por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina? Ao invés de me voltar para a espiritualidade, questionei o propósito das reuniões mediúnicas e desejei resultados materiais imediatos. Ignorei os apelos de Elisa para buscar a espiritualidade, considerando o Evangelho como algo ultrapassado. Acabei me afastando da missão de ensinar e me envolvendo em questões políticas mesquinhas, perdendo de vista meus objetivos fundamentais. Essa trajetória me levou a uma vida confortável materialmente, mas vazia espiritualmente, com um corpo doente e um coração deserto. Meus erros me trouxeram tormentos e remorsos, e agora reconheço a importância de corrigir o mal e retomar o caminho do bem. No final do capítulo, Belarmino expressa profundo arrependimento por ter se desviado do caminho da verdadeira doutrinação. Ele reconhece que sua queda foi resultado de sua vaidade e desvio do propósito inicial de servir ao Evangelho com humildade e amor. Apesar de ter sido envolvido por dúvidas e descrenças, Belarmino reconhece a importância do aprendizado e da correção dos erros passados. Seu relato serve como uma lição para todos, destacando a necessidade de perseverança, humildade e serviço desinteressado na jornada espiritual. Ao final, ele demonstra gratidão pela oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual que o Centro de Mensageiros proporcionou, mostrando-se consciente de que sua jornada está longe de terminar e que cada experiência é uma oportunidade de evolução e redenção. Eu o abracei, reconhecendo que sua história é uma grande lição para todos nós. Ao concluir o capítulo 11 de Os Mensageiros, intitulado Belarmino, o Doutrinador, somos levados a refletir profundamente sobre os ensinamentos e o exemplo deixados por Belarmino. Ele nos mostra que o papel do doutrinador é vital no processo de evolução espiritual, destacando a necessidade de transmitir o conhecimento com clareza, amor e responsabilidade. Belarmino destaca a importância da humildade e da paciência na tarefa de educar e orientar, enfatizando que o verdadeiro conhecimento espiritual não se resume à erudição, mas sim à aplicação prática dos princípios elevados no cotidiano. Sua dedicação e sabedoria nos inspiram a buscar um maior comprometimento com nossos próprios esforços de aprendizado e compartilhamento do saber. A interação com Belarmino nos ensina que a doutrinação não é apenas a transmissão de informações, mas um ato de amor que visa a transformação e a elevação do ser. Ele nos lembra que cada palavra e ação devem ser guiadas pela ética e pela compaixão, reafirmando que o objetivo final do conhecimento é promover o crescimento espiritual de todos. Encerramos este capítulo com um sentimento de gratidão pelas lições recebidas e com o incentivo de incorporar esses ensinamentos em nossas vidas. O exemplo de Belarmino nos motiva a sermos melhores estudantes e professores na jornada espiritual, sempre guiados pelo amor e pelo compromisso com a verdade. Aqui podemos exemplificar uma série de fatores que causaram a queda do personagem, mas como sabem, cada um que após ler o livro irá tirar suas próprias conclusões. Estamos aprendendo com este maravilhoso livro. Segue alguns. Excesso de exigências. Ele se envolveu em muitas exigências, especialmente querendo manter o controle do grupo doutrinário. Foco nas provas científicas, em vez de valorizar o mérito individual e a espiritualidade dos médiuns, Belarmino deu mais importância à busca por provas científicas. Belarmino foca em provas científicas quando menciona que ele cerrou os olhos à lei do merecimento individual e aos imperativos do esforço próprio, buscando atrair amigos de mentalidade inferior ao grupo doutrinário apenas por causa da falsa posição que eles ocupavam na cultura filosófica e científica. Ele exigia dos médiuns longas e porfiadas perquisições nos planos invisíveis, esperando resultados que pudessem ser comprovados cientificamente.
Egoísmo e vaidade, ele começou a atrair amigos de mentalidade inferior, valorizando sua posição na cultura filosófica e científica, alimentando assim seu próprio ego. Descrença e dúvida, Belarmino duvidou dos médiuns que não atendiam às suas exigências, enxergando neles má vontade e desonestidade. Distanciamento da espiritualidade, ele questionou o propósito das reuniões mediúnicas e desconsiderou os apelos para buscar a espiritualidade, considerando o evangelho como algo ultrapassado. Envolvimento em questões políticas mesquinhas, ao invés de focar na missão de ensinar e orientar espiritualmente, Belarmino se envolveu em questões políticas menores, perdendo de vista seus objetivos fundamentais. Perda de valores, e sua trajetória o levou a uma vida confortável materialmente, mas vazia espiritualmente, com um corpo doente e um coração deserto, revelando a perda de valores essenciais. Remorsos e tormentos, e ao final, Belarmino reconheceu seus erros e sentiu remorsos e tormentos por ter se desviado do caminho espiritual e dos princípios morais elevados. Esses elementos combinados levaram à queda do personagem, destacando a importância de valores como humildade, espiritualidade e serviço desinteressado para evitar tais quedas espirituais. Então é isso, pessoal, espero vocês para estudarmos o próximo capítulo.